Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no terceiro domingo do Advento e, novamente, a figura de São João Batista se nos apresenta como aquela figura que prepara a vinda de Jesus. Só que João Batista, que tanto trabalhou para a vinda do Messias, agora se apresenta perplexo. Por quê? Porque Jesus, no fundo, não é o Messias esperado. Jesus é o Messias surpreendente. Ou seja, Jesus era esperado, é verdade, mas ele nos surpreende. Por quê? Porque quando ele vem, ele não vem da forma que se esperava. Vejam, é importante nós entendermos o que é que houve de novidade com a vinda de Jesus que não tinha sido previsto, não tinha sido anunciado, pelo menos não claramente no Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi um caminho de preparação. E o Messias, que viria para salvar, viria igualmente para instaurar o reino de Deus. Agora, Jesus vem para salvar e, no entanto, aparentemente as coisas continuam como antes. Nada mudou. As guerras continuam, as pessoas continuam egoístas, as pessoas continuam morrendo, os cegos, leprosos, coxos, aleijados, continuam como antes. Jesus vem introduzir uma novidade. O Messias era esperado para fazer duas coisas: salvar e instaurar o reino. Agora Jesus adia a instauração do reino dos céus de forma plena e permanente e criou entre essas duas realidades um espaço que nós chamamos de tempo da igreja. Ou seja, o Messias era anunciado no Antigo Testamento na sua vinda. O que não se sabia é que, na verdade, eram duas vindas, não uma vinda só. Ou seja, havia a vinda para a salvação, se inicia então aí um tempo, que é o tempo da igreja, o tempo de misericórdia, o tempo em que Deus nos dá para a pregação, para fazermos discípulos, para converter as pessoas, para aplicar os sacramentos na vida das pessoas, para que nós estejamos prontos para uma outra vinda, a vinda definitiva. A vinda que irá pôr um termo na história. É por isso que os judeus ficaram perplexos e não acolheram Jesus. A perplexidade de João Batista no Evangelho é exatamente a perplexidade da comunidade judaica. Porque eles esperavam que o Messias viesse e viesse logo para instaurar o reino. Ou seja, porque os judeus têm essa dificuldade. Como é que Jesus pode ser o Messias e o mundo continuar do jeito que está? É impossível. Para eles, isso é uma coisa que os escandaliza. Jesus no Evangelho desse domingo esclarece a João Batista. Veja, aquelas realidades últimas, lá do fim dos tempos, em que não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais maldade, aquelas realidades últimas estão sendo já vividas aqui nos sinais que Jesus realiza, nos milagres que ele vai realizando. Esses sinais, eles apontam para a identidade do Messias. Vejam, eu sou aquele que instaurará este reino lá quando eu vier pela segunda vez. Então, os milagres de Cristo provam que ele é o Messias que estava sendo esperado, mas que agora instaura um novo tempo. Então, é importante nós vermos isto, para termos uma chave de leitura para este Evangelho. A perplexidade de João Batista é a perplexidade dos judeus. João Batista, evidente, aceita esta revelação de Cristo, a revelação do tempo da igreja. E nós? E nós como é que vivemos? Nós que sabemos que ele já veio e que ele virá um dia. Precisamos agora viver este tempo da igreja, esse tempo entre as duas vindas de Cristo, em que nós vamos nos preparando. E nos preparamos com a vinda diária dele em nossos corações. Porque existem não somente essas duas vindas, existe uma terceira vinda. A vinda dele na Eucaristia, a vinda dele na graça, a vinda dele em nossos corações, onde nós podemos acolhê-lo e assim viver esse tempo, que é o tempo da igreja.
Deus abençoe você.